Olá! Nesse vídeo a gente vai tratar um pouco sobre a obra Ubirajara, de José de Alencar. Bem, ela trata sobre indígenas, né? Ela faz parte da tríade indianista, assim como Iracema e o Guarani. E ela vai falar um pouquinho sobre dois povos, né? Que são os Tocantins e os Araguaia. Ela fala justamente sobre a união entre esses dois, que foi dada antes da colonização. Então, diferente de Iracema e de o Guarani, que trata sobre a relação entre indígenas e portugueses, o Ubirajara vai tratar sobre a relação de indígenas com indígenas. E é interessante que mesmo antes da obra começar, existe uma nota do autor em que o José de Alencar vai abordar bastante sobre a questão da visão ocidental católica dos portugueses para com os indígenas e vai julgar completamente isso, vai falar que é besteira, que existia um certo pré-julgamento quando chegaram aqui, de acordo com a visão da religião, né? Então viam os costumes indígenas como selvagens, como absurdos, enfim. Enquanto na verdade era apenas a cultura deles mesmo, né? Então ele vai tentar escrever a obra sem esse tipo de visão, né? E sem aqueles apagamentos culturais também que a gente viu em Iracema e o Guarani. Não é justamente porque aqui não é necessário, já que são interações entre indígenas e indígenas. Então a ideia é justamente contar um pouco sobre o costume mesmo. Tudo bem? Ok, a gente tem um indígena principal, que é o Jaguaré, e ele é da tribo dos Araguaia. E ele é um grande caçador, ele é muito importante, mas ele quer se tornar o maior guerreiro da região. E a única forma de você ser um grande guerreiro é matar outro grande guerreiro, né? Levar esse outro grande guerreiro para a tribo, para o seu povo, para que esse povo possa exercer ali o ritual, né, da antropofagia, como a gente já havia inclusive falado anteriormente, não é? Só que ele, por ser muito forte, né, ele já conquistava as pessoas, enfim, ele já era uma grande referência e ele tinha inclusive uma esposa à sua espera, né, que era uma virgem chamada Jandira. Então, ele já havia conquistado o coração dela, era extremamente apaixonado por ele, e realmente ele só estava esperando ser um guerreiro para, enfim, pedir a mão dela em casamento, ou conquistar a mão dela do casamento, enfim, se juntarem de fato, né? Um dia ele estava, então, na floresta, caçando, mas já imaginando qual seria esse guerreiro que ele ia encontrar, né, com quem lutar, e ele encontra uma outra indígena da tribo Tocantins chamada Araci. E no momento em que ele a vê, ele se apaixona por ela, né? Ele se atrai profundamente por ela. E ele fala que ele quer conquistar, sim, a sua mão, mas ela diz que por ela ser Tocantins e ele ser Araguaia, né, poderia ter algum problema ali, então ele teria também que lutar contra o líder e também disputar a mão dela com outros pretendentes, porque ela era tão linda, né, e filha do chefe, que todo mundo queria a mão dela. Então, além de ganhar do guerreiro da tribo, ele teria também que ganhar dos participantes do ritual de conquista, não é? Então, ok, ele fala, não, pode mandar o guerreiro da sua tribo vir pra cá, do seu povo vir pra cá, que eu vou lutar contra ele. E aí, esse guerreiro é Pojucã, conhecido em todo o território como muito forte, muito bravo, enfim, super destro, mas o Jaguaré acredita nele, né? Ele realmente acha que pode conseguir vencer esse grande guerreiro. E de fato, né, eles lutam por dias, né? Os dois disputam até não conseguirem mais. E, enfim, ele consegue vencê-lo. Né? E engraçado é que não por uma luta de fato, mas numa corrida. Então, assim, né, a vitória foi bem disputada, né? E como ele venceu, ele levou Pojucã, então, pro seu povo, né, onde seria realizado ali o ritual antropofágico. E como de costume, o perdedor, né, ou seja, aquele que seria consumido no ritual, tinha direito a tudo de bom e de melhor. E como ele já estava apaixonado por Araci, ele oferece Jandira para ser sua esposa, né? E nessa Jandira fica muito brava, porque a Jandira é apaixonada por ele, né? E fica super enciumada porque imagina que aquilo ali significa que ele já encontrou outra esposa. Enfim, fica muito brava mesmo. E ela acaba fugindo da sua tribo, né? Ela foge do seu povo, porque ela não pode aceitar a situação. Ela, inclusive, tem uma cena em que ela tenta matar a Araci. Enfim, acontece, então, que o Jaguaré vai até
o povo Tocantins para conversar com o chefe, né, que no caso é o pai da Aracy, e lá ele chega como hóspede, né, e como é do costume do povo, o hóspede é sempre muito bem tratado, não perguntam de onde ele vem, justamente para não ter nenhum tipo de intriga. E ele disputa, de fato, contra os outros guerreiros pela mão da Aracy. Ele ganha de todas, só que nessa ele já tem que falar de onde ele é, né, para realmente darem a permissão de se casar com a Aracy. E aí, nesse momento, eles descobrem que ele é um guerreiro araguaia, né? E aí, o casamento já não pode ocorrer. Porque eles, né, como ele como ele venceu Pojucã e levou pra sua tribo, Pojucã tava lá pra ser consumido, tinha um atrito gigante, né? Principalmente depois que ele descobriu que, na verdade, Pojucã era o irmão de Aracy, ou seja, filho do chefe. E aí que deu um problema mesmo, então ele voltou pra sua tribo, pro seu povo, pra juntar todo mundo pra guerra. Ele libertou o Pojucã, pro Pojucã poder lutar com o seu povo, né, contra eles. Enfim, arma aquilo tudo, né? Nesse meio tempo também, Jaguaré se autodomina como Birajara, que significa o Senhor da Lança, né? Como ele conseguiu vencer contra o Pojucã, ele conseguiu um nome novo. E, ok, eles vão guerrear, né? Então, os araguaias saem lá do seu território para irem até os Tocantins. Só que quando eles chegam lá, os Tapuia também estão lá para guerrear contra os Tocantins. E aí, nessa, o líder Tocantins, lutando contra o líder Tapuia, acaba ficando cego. E aí, ele percebe que ele não poderia de forma alguma liderar o seu povo, né, naquele momento complicado, estando cego, e decide que quem conseguir usar com maestria o seu arco e flecha vai ser o novo líder. E assim, vários guerreiros tentavam, nenhum conseguiu, nem Pojucã, que é filho dele, conseguiu. E aí eles lembram que tem o Birajara, e o Birajara tenta utilizar desse arco. E aí, nesse momento, ele consegue, né, ele realmente consegue. O líder da tribo dos Tocantins fica, inclusive, bastante emocionado, porque ele nunca viu ninguém usando aquele arco com tanta destreza. E aí, as duas tribos se unem, os dois povos se unem, os Araguaia e os Tocantins, já que Birajara fica sendo, né, o líder das duas e, portanto, torna apenas um povo, que é o povo Birajara. Bem, tudo isso é dado por um amor, né? É óbvio que tudo foi levado por causa do que ele sentia por Aracy, né? No final, ele se casa com Aracy e a Jandira volta e Aracy permite que ele também tenha relação com a Jandira. Então, a Jandira se torna uma amante, né? E por isso uma serva de Aracy também. Logo, Birajara consegue conquistar as duas mulheres, né? Além de conquistar os dois povos. Bem, esse livro trata bastante sobre a cultura, sobre a honra, sobre a força, né? De uma forma bem interna mesmo, sem muito julgamento da parte do José de Alencar, do narrador, nem nada do tipo. Conta a história só, né? E até discrimina um pouco a colonização, né? Falando que aqueles povos eram muito mais livres, eles conseguiam exercer a sua cultura, eles conseguiam ser fortes, fiéis e leais ao que eles acreditavam, uma coisa que não foi possível depois da chegada dos colonizadores. E é interessante que o José de Alencar até discrimina os jesuítas e os bandeirantes, né? Falando que eles, na verdade, utilizavam das desculpas, né, para agir da forma que eles agiram, que foi bastante selvagem, mais selvagem do que os indígenas, né? Então existe essa discussão aqui também. Bem, é isso. Obrigada e até a próxima.